Você imagina um operário de fábrica, né? Que aos 20 anos ele dividiu o tempo entre o trabalho pesado e o futebol amador, na 7ª divisão da Inglaterra, ainda morando na casa dos pais. Agora imagine esse mesmo homem, anos depois, quebrando recordes da Premier League, jogando a Champions e erguendo a taça de campeão da maior zebra da história do esporte. Essa não é uma história de ficção. Esse é o roteiro da vida real de Jamie Vardy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is... E antes do glamour, o cenário do James Vardy era o futebol raiz. O Stocksbridge Parks Steels, ele ganhava cerca de 30 libras por semana. Ele precisava conciliar os treinos com o turno de uma fábrica de talas médicas. Ele ajudava ali a vida de muitas pessoas, porque eram prótese, eram cadeira de rodas, né? Tudo isso que as pessoas com deficiência precisavam. Ele era apenas mais um operário inglês com um sonho aparentemente morto após ser dispensado pelo Sheffield Wednesday na base. Mas a velocidade dele chamava a atenção. O Fleetwood Town apostou nele na 5ª divisão. Ele voou e o destino bateu a porta. O Leicester City, na época, na Championship, a 2ª divisão, pagou 1 milhão de libras por aquele operário. Vale ressaltar que o empresário dele, que foi lá, né? O homem foi lá e viu que ele tinha potencial e assim assinou com ele quando ninguém acreditava. Na época era uma vida de bebedeira, de curtição, né? Era uma vida normal de uma pessoa jovem, né? E que trabalhava no dia a dia, um trabalho cansado e que via o seu sonho morrer na sua cabeça, né? Então bebia para esquecer às vezes, né? Só que o salto da 5ª divisão para a Championships foi um choque térmico. A Championships é a 2ª divisão do futebol inglês, né? A torcida do Leicester desconfiava daquele atacante caro que não conseguia fazer gols com regularidade. A pressão foi brutal. Para fugir da ansiedade e das críticas, Vardy se afundou nas bebedeiras. A bebida virou um refúgio perigoso, a ponto de ele se apresentar para treinar ainda sob o efeito do álcool. Ele quase desistiu do futebol. Duas forças mudaram o rumo dessa história. A primeira foi Rebecca. Vardy insistiu muito para conquistá-la, a mulher que colocaria a ordem na sua vida pessoal e daria a estabilidade que ele precisava. A segunda foi o técnico Nigel Pearson, que bancou o jogador e não o deixou desistir. O Leicester subiu para a Premier League, mas o primeiro ano da elite foi uma batalha de sobrevivência pura. Pareceu condenados ao rebaixamento, até uma arrancada milagrosa no fim da temporada de 2014-2015. Vardy começava a aparecer para o país, ganhando até a sua primeira convocação para a seleção inglesa. Parecia o topo, mas o caos bateu a porta novamente. Manchetes de jornais ingleses da época, né? Após uma polêmica da turnê que culminou na demissão de Nigel Pearson, Vardy se viu no centro de uma tempestade perfeita. Foi flagrado em um cassino usando um termo racista contra um homem asiático, né? O mundo desabou sobre o atacante. Veio o pedido público de desculpa e muita vergonha. É nesse ambiente de incerteza que chega o técnico italiano Claudio Ranieri. Ninguém dava nada por eles. Ninguém dava nada por eles. O Ranieri trouxe paz, organizou a equipe e deu a Vardy a liberdade total para contra-atacar como um predador. A temporada de 2015 e 2016 começou e algo mágico aconteceu. Vardy se tornou imparável. Ele começou a marcar em um jogo, depois no outro e no outro. Quando chegou ao 10º jogo seguido fazendo gol, ele igualou o recorde lendário de Ruud van Nistelrooy na Premier League. O destino caprichoso
marcou o jogo do recorde absoluto contra quem? O Manchester United, que era do Van Nistelrooy. 11 gols seguidos. O ex-operário era o dono do recorde isolado na liga mais difícil do mundo. Jamie Vardy para o ataque. E é gol, né? É gol. No auge da fama, os tabloides trouxeram à tona o drama de sua vida pessoal. Seu pai biológico, que o abandonaria ainda bebê, descobriu pelos jornais que o astro da Inglaterra era seu filho. Mas Vardy não deixou se distrair. O Leicester se recusava a cair na tabela. Eles continuavam vencendo. Até que chegamos ao dia 2 de maio de 2016. O Chelsea enfrentava o Tottenham. Se o Tottenham não vencesse o Leicester, seria campeão. Onde estava o elenco do Leicester? Espremido na sala da casa de Jamie Vardy, roendo as unhas na frente da TV. De desacreditado a imortal do futebol. A história de Jamie Vardy não é apenas sobre gols, é sobre resiliência, sobre errar, bater no fundo do poço e encontrar forças para se reerguer. Um conto de fadas real, escrito com suor, cerveja e a determinação cega de quem sabia que a vida podia ser muito mais do que o turno de uma fábrica. Esse time do Leicester, do Claudio Ranieri, tinha jogadores depois que se consagrariam em outras equipes, como o Kanté, né? Como o Kanté, que jogou em várias equipes grandes do futebol europeu, né? E se destacou, como o Mahrez, né? Que foi para o Manchester City e depois campeão de Champions, né? E também foi lá pro time lá do Al Ahly na Arábia Saudita, bicampeão da Champions League de lá, né? O Kanté também foi pro Al Hilal, depois agora tá no Fenerbahçe, né? São histórias muito bonitas e o Vardy fazia parte, era o herói dessa turma, né? Então, história de superação. Existe muita história de superação, né? Uma dessas aí, como essa aí, é muito quase impossível, improvável a gente achar, né? Mas se você gostou dessa jornada digna de cinema, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. A história do Vardy é a maior zebra de todos os tempos? Eu acho que sim, né? Porque teve muitas histórias de jogadores de curtição bebedeira, mas que se afundaram, né? Ele aqui superou-se.